Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a transexualidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse universo dos transexuais. Você consegue perceber a diferença entre uma mulher transexual e uma drag queen, por exemplo? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora! Existem os gêneros tradicionais, masculino e feminino, e existem aqueles gêneros que transcendem essas definições. Eles são os transexuais. Para entender melhor um pouquinho sobre isso, eu trouxe 2 pessoas fantásticas que você vai conhecer nessa edição do Triálogo. A Viviana e também a Angela Jackson. Antes da gente começar a trialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. A maior dificuldade é as empresas aceitarem uma trans ali como funcionário. Eles vinculam muito a imagem de uma trans, tipo a empresa, que não tem nada a ver. Uma trans é uma funcionária como qualquer outra. Quando elas começarem a inserir trans no quadro de funcionários, as outras vão pegando o exemplo e aí vão fluindo. Porque uma trans pode ser um atendente, um caixa de supermercado, qualquer outra função, desde que ela seja preparada para aquilo ali, né? Eu tive um trabalho só de carteira assinada durante 7 anos. Eu não tinha me transformado ainda, né? Mas tive que sair por conta do preconceito, que não queriam ali uma transexual. Hoje em dia eu faço shows, trabalho com teatro, faço parte de peças de teatro. Então, maquiagens, continuo fazendo maquiagem, só que a gente vai pegando mais contato e virando. Mas eu gostaria mesmo de conseguir um emprego fixo de carteira assinada, que a gente fica mais tranquila, né? A gente às vezes fica até um pouco assim, insegura, porque se tiver uma trans e uma mulher ou um homem, até mesmo se a trans for mais capacitada, pelo fato de ser uma trans, ela vai ter uma desvantagem. Então, eu acho que tem que acabar com isso. Temos que ver o profissional pelo lado de competência. Então, Viviana, a situação que ela mostra ali pra gente é uma situação excepcional ou é a média da situação dos e das transexuais do Brasil? É essa situação que ela mostrou, isso realmente é verdade, porque a maioria das travestis e transexuais não são aceitas no seu ambiente familiar. Além disso, elas também não são aceitas na sociedade e na escola, que é o lugar que deveria acolhê-las. E ensinar sobre diversidade, né? Exatamente. Então, assim, elas não têm o apoio da família, não têm o apoio da sociedade com formação, não têm o apoio da escola e, muitas vezes, o caminho que sobra é o da prostituição e da marginalidade. Exato. Angela Jackson, você se identificou em alguma coisa daquele vídeo? Com certeza, né, Fábio? Eu não me classifico como transexual nem travesti, eu sou drag queen. Ou seja, isso aqui é uma caracterização, é um personagem. Exato. É interessante Mesmo mostrar assim, para a pessoa que está em casa, para ela perceber logo de cara as diferenças que existem entre a drag queen e entre a transexual. Então, Dá uma definida para a pessoa que está em casa do que é o que é uma drag queen. Drag queen é uma coisa exagerada, vocês estão vendo aí, né? O cabelo colorido, grande, figurino colorido, muito brilho. Na verdade, a drag queen é o exagero da mulher. Ela não tenta ser a mulher, ela quer ser um exagero da mulher. E geralmente a gente, por ser exagero, a gente tem uma veia mais cômica. Então vocês vão ver aí que eu vou tentar fazer algumas piadinhas e tal. No dia a dia, você não anda assim. Por exemplo, se Não você fosse anda à assim. feira, você iria como? Aí eu sou doida para ir assim na feira, né? Mas aí eu não ia conseguir comprar as coisas direito, então eu vou de rapazinho, e no meu dia a dia eu sou um rapazinho. Você no seu ambiente, você até bem pouco tempo atrás trabalhava em uma das escolas mais tradicionais aqui do estado. Você trabalhava como rapaz ou trabalhava como Ângela? Trabalhava como rapaz. Eu sou analista de sistemas durante o dia
e trabalho com eventos. O analista à de noite, sistema, fim de ele semana. faz programa, né? Sim. Eu faço programação em várias linguagens, né? Na verdade, o analista de sistema, ele é o responsável pela criação do sistema, não só a parte de programação, Sim. não só a parte de escrita, né? A sua realidade, você, ao contrário dela, é uma mulher transexual, você tem uma identidade de gênero de mulher e no dia a dia, no trabalho, na vida, na igreja, seja onde for, você se apresenta dessa maneira. Como Essa lesbiana. seria a diferença entre a drag queen e a mulher transexual. Ou travesti. Ou sim, travesti. Exatamente. A mulher transexual e a travesti são mulheres o tempo inteiro. Não unicamente no momento que elas No estão espetáculo, no trabalho, ou no espetáculo, ou em qualquer outro momento. O tempo inteiro elas são mulheres. Né? E é assim que eu sou tratada e conhecida no meu trabalho. Né? As pessoas, algumas sabem que eu sou uma mulher transexual, mas nem isso é algo que eu sinto a necessidade de dizer para todas as pessoas, porque é algo muito íntimo, muito pessoal meu. Né? As pessoas já me identificam e me entendem quanto mulher o tempo inteiro. Exato, foi curioso porque quando a gente estava montando essa pauta, eu pedi para Angela Jackson que ela me indicasse algumas fontes para a gente tratar. Sim. E ela me passou seu contato por telefone. Na hora que eu vi a miniatura da foto, eu falei, poxa, Angela, eu tinha pedido uma transexual, não uma lésbica. que era de verdade, sua identidade, ela realmente não precisa ficar sendo comentada. Seu processo de transexualização começou com que idade? Então, eu me descobri mulher muito cedo, menina, na verdade, mas pense, hoje as famílias têm uma dificuldade muito grande para lidar com essa questão da transexualidade. Imagine isso há 20 anos atrás. Né? Então, eu sofri muito, eu tive muitos traumas, né, que me fizeram me fechar dentro de mim mesma e acabar unicamente... digamos assim, me vendo e expressando o que eu realmente sou para a sociedade depois, quando eu já tinha terminado os meus estudos, por exemplo. Né? Isso começou... Então foi um processo recente. Ele, na verdade... Na maior parte da sua vida, então, você se apresentou socialmente como um menino. Exatamente. Me apresentei socialmente, mesmo que internamente eu soubesse que aquilo ali era uma máscara. Né? Porque eu não podia me apresentar de uma outra forma, porque a sociedade e a minha família não saberia lidar tão bem com aquilo. Né? Mas chegou um certo momento em que eu não conseguia mais representar aquele papel, né, que a sociedade havia me imposto. Então, eu decidi fazer a minha transição, né, que foi aí quando eu entrei na universidade. Primeiro, eu passei num concurso público, porque o meu medo era exatamente que no momento que eu me apresentasse quanto mulher transexual, que eu não tivesse oportunidades no mercado de trabalho, né, que eu sofresse preconceito e discriminação da sociedade e da família. Vídeo, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi passar num concurso e no momento que eu entrei... Construir uma independência. Exatamente. Ângela, como que a personagem Angela Jackson chegou na sua vida? Como você se descobriu uma drag queen? Bem, a drag queen veio com uma brincadeira, Fábio. Uns amigos falaram o seguinte: Ângela, vai ter uma festa numa cidade no interior e todas as meninas vão montadas. Você quer ir com a gente? Você nunca tinha feito? Eu já feito? tive essa vontade interna, tipo um pouco como a Viviana, né? Tinha essa vontade, eu falei, vou aproveitar agora, né? Então o pessoal me emprestou tudo, peruca, maquiagem, figurino, né? Eu fiquei parecendo a Betty Rubble dos Flintstones, né? Mas eu descobri essa identidade em mim naquele momento. E que idade você tinha naquele momento? Vamos pular essa parte. Mas eu já sou drag há 16 anos. Há 16 anos. Há 16 anos que eu já estou nos palcos aí do Brasil e do mundo. A Viviana falou a respeito do preconceito. O fato do personagem drag ser revestido de humor, ele ajuda a diluir o preconceito, ou o preconceito que você vive é semelhante ao preconceito que ela viveu? Fábio, depende muito. Eu acho que até é um pouco relativo ao programa, porque muitas pessoas não sabem distinguir a drag queen da transexual, da travesti, né? Principalmente hoje em dia que as drags, elas usam cabelo de cor natural, uma maquiagem mais afeminada. Não é essas coisas assim que eu tô aqui agora, mas
as pessoas no dia a dia às vezes confundem com travesti. Então sofre preconceito, sim. Eu mesmo já fui vítima de preconceito. Qual foi o episódio mais traumático? Acho que foi recente agora que eu estava num bar fazendo animação, só que não estava tão exagerado porque não era um show pago. Então eu já vou mais básica para não gastar tanto com produção. Então na hora que eu estava indo embora, tinha desaparecido uma bolsa de uma mulher no evento. E de 30 pessoas que estavam lá, só eu que fui revistada. Foi a equipe do bar ou os contratantes? A equipe do bar. Porque a mulher deu falta da bolsa dela e tipo, só porque eu estava caracterizada de mulher, eu fui revistada, tipo assim, eu era a ladra do evento, né? Acharam que você deu a Elza. Sim. Olha só, pessoal, a gente vai para um rápido, eu ri só para fazer essa piadinha pra gente sair aqui, mas é um episódio extremamente traumático, uma coisa Sim. séria e que valeria até a pena um processo judicial. Tô processando. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta com o Triálogo. Não sai daí, que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre o universo da transexualização, da transexualidade na vida, na arte. E eu queria começar com Viviana. Como é a sua situação em relação à documentação? Você venceu essa etapa? Você está vivendo essa etapa ainda? Não existe no Brasil, Fábio, uma lei de identidade de gênero. Existe um projeto de lei que está tramitando desde 2013 e nesse momento está esperando relatoria. E por isso impede que essa modificação de documentos, essa retificação, seja mais fácil. Então, hoje nós precisamos passar por todo aquele processo e não existe, mesmo dentro da esfera judicial, um consenso com relação ao que é necessário para que seja alterado o nome e gênero, né? No caso, o nome e o sexo, que é o interesse da maioria das transexuais. Então, por isso, nós sofremos também o preconceito e a discriminação no momento em que nós apresentamos a documentação que ainda não foi retificada, que é o que geralmente acontece comigo. Em algumas escolas, em alguns espaços públicos, já é possível o uso de nome social. Exatamente. Você é uma servidora da Universidade Federal do Espírito Santo. Como que é essa situação dentro da universidade? Dentro da universidade existe desde 2014 uma resolução que permite que todos os servidores e alunos da instituição possam utilizar o nome social. Então, naquela universidade, todas as pessoas me conhecem e me tratam como Viviana. Exato. Angela Jackson, dentro do movimento LGBT, as drags, elas estão classificadas em qual letra da sigla? Eu acho que na letra O, objeto voador não identificado, entendeu? A gente transita muito, porque tem que analisar a gente fora do personagem. Por exemplo, eu sou homossexual, né? Sou a letra G, né? O gay, né? Mas enquanto drag queen, eu já sou a letra T. Sim. Então eu posso ser a letra que eu quiser. Multitarefa. O alfabeto inteiro. Ótimo. A Ângela comentou aqui no bloco anterior a respeito de episódios de preconceito. E ela viveu um grave de um bar aqui da região da Grande Vitória. Você vivenciou... Qual o episódio mais traumático que você vivenciou nessa tua jornada de vida? Olha, não só para mim, quanto para a maioria das transexuais que ainda não têm o documento retificado, isso sempre acontece no momento de apresentarmos a documentação. E para mim, os episódios sempre mais traumáticos são quando eu vou procurar os serviços de saúde. Mesmo quando não é da rede SUS, mesmo sendo particular, eu passo às vezes por situações que são muito constrangedoras, né? Principalmente com os médicos, que às vezes não sabem como lidar com aquela pessoa e você percebe de antemão que eles têm uma dificuldade ou uma inquietação de estar com uma pessoa transexual como paciente, porque eles não sabem lidar com ela. Falta, inclusive, descrição, não é? Há algum tempo atrás, a gente produziu um evento de humor aqui no estado e uma das convidadas desse evento era a Nani People. E
terminou o show, no outro dia eu a busquei no hotel e a gente foi pro aeroporto. Chegou no aeroporto, eu acompanhei, estava segurando a mala para ela e tal. E aí na hora que ela foi apresentar o documento para poder fazer o embarque, a menina pegou o documento, olhou, aí falou assim, o seu Jorge, né? E ela fez questão de falar isso alto para gerar um desconforto na pessoa, que ela poderia olhar, checar o documento, tal, não sei o quê, ou falar de forma discreta, não, mas ela fez de forma ostensiva para criar efetivamente o constrangimento. Eu já passei por isso já, gente. Eu acho que polícia adora drag queen e travesti trans, né? Passei por uma blitz policial, ele me abordou, documento, carteira de motorista, eu apresentei. Tinha algumas pessoas perto dele, ele fez questão de ler meu nome bem alto para todo mundo ouvir. Aí eu cheguei e ainda tive coragem de falar assim, fala mais alto, que o pessoal do outro lado não escutou. E ele, qual foi a reação dele? Não, ele se manteve. Presa, não? Não, eu vou presa, não. Ainda bem. Mas a gente falou, a gente tem um fato que é muito presente na história de vida. Vocês são duas pessoas de um sucesso na vida pessoal, na vida profissional. Boa parte das pessoas que vivem a homossexualidade, a transexualidade sobretudo, elas têm uma dificuldade muito grande de inserção no mercado de trabalho. Uma vez que o empregador não tem interesse em colocar uma pessoa na linha de frente, e às vezes até preconceito em colocar nos serviços mais internos. Você já teve dificuldade antes de passar no concurso de ser colocada no mercado de trabalho, ou você sempre bateu de frente e conseguiu construir seu espaço? Antes de passar no concurso, eu só trabalhei em um lugar, então eu não tive nenhum problema, porque eu já havia começado a trabalhar lá como estagiária e depois eu continuei como professora. Sim, o que rola, muitas pessoas falam assim, não, porque as travestis ficam se prostituindo, mas que outros espaços lhe é oferecido se não esse? A sociedade vai empurrando, a pessoa se aloja no último espaço que lhe é possível. Talvez para algumas pessoas possa até ser o primeiro, se é da vontade, do desejo da pessoa, é legítimo que vá, mas não quando a sociedade vai empurrando, a pessoa se aloja ali e você agir de uma maneira preconceituosa. Ângela, você teve esse problema? De ir para a prostituição? Não. De colocação no mercado de trabalho. Eu, pelo tempo que eu te conheço, você trabalhou numa das mais referenciadas escolas do Estado, mas antes disso... Eu ainda não tenho esse problema porque eu me apresento como homem ainda, entendeu? Então, depois que as pessoas descobrem, a Ângela é drag e tal, fico meio receosa, mas como eu já estou com o meu trabalho estabelecido, eles acham legal, curtem, vão nos meus shows, então Você falou, me apresento como homem ainda. Você é parte do seu planejamento de vida um dia deixar de se apresentar socialmente? Não sei, tudo pode acontecer, né? Não é uma... Tudo pode acontecer. É uma questão que não está tão presente aí no seu horizonte. Ainda não tenho essa vontade, não, mas já tive, já destive. Então eu acho que é uma coisa que tem que ter certeza mesmo. Sim. Qual a relação de vocês com a igreja? Eu não tenho uma religião, eu acredito em Deus, mas eu não sou religiosa, né? Então eu não tenho uma religião. Por opção ou porque as igrejas a apartam? Porque eu creio que na maioria delas, ou todas pelas quais eu já passei, apresentam uma leitura muito LGBTfóbica, digamos assim. Então isso acaba nos colocando numa situação de exposição em que as pessoas esperam que ou você deixe de ser você mesma para estar naquele espaço, ou você saia do espaço. Ou seja, aceitamos o diferente desde que ele aceite se tornar um igual. Né? Exatamente. Qual a sua relação com a religiosidade, com a igreja? Fábio, eu sou de uma família católica, sou católica também, só que eu já tive alguns problemas justamente pela minha opção, pela minha orientação, porque até onde eu consegui esconder, é bem aceito. Mas, por exemplo, tem um ponto que eu não consegui, eu já estou na televisão, em rádio e tal, então não tem como, assim, esconder a Angela Jackson mais. Aí eu tive algumas restrições com relação à igreja. Frequento, mas agora eu não sou mais participante ativo de equipes, de pastoral, não. Sou só um misseiro, vamos dizer assim.
Então tá certo. E é o seu personagem masculino que vai, ou a Ângela Jackson vai... Não, só o masculino. Só o masculino. Olha só, a gente vai dar uma paradinha aqui que a gente vai saber o que a nossa consultora em programação neurolinguística traz pra gente hoje. Então, Luísa, o que você traz pra gente? E aí, Fábio, continuando nas nossas dicas, a importância também da gente aprender a ouvir o outro com empatia. Na maioria das vezes, a gente está diante do outro, falando que, estou ouvindo o que você está falando, mas na realidade, o que a gente está é preparando uma resposta. Estar nesse estado de presença e aprendendo a ouvir o outro com empatia, significa eu estar ouvindo, não só com meus ouvidos, mas também com meu coração aberto para ouvir, aprender a inclinar um pouquinho o coração com uma certa humildade, ter respeito, compreensão pelo que o outro está dizendo, sabendo que no universo dele é ele que sabe o que está acontecendo. Então, ter compreensão significa dar ao outro permissão para ser quem ele é. E isso cria um espaço de confiança e segurança para que o relacionamento aconteça. E fica aí a dica, ouvir com empatia, o mesmo olhar de nada sei, mas permitindo o outro falar o que tem aí no coração dele, e geralmente ele se abre com muita facilidade quando ele tem esse campo seguro. Ótima dica, Luísa, sempre trazendo pra gente conhecimentos a respeito da programação neurolinguística. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu trago um desafio bem interessante para as nossas convidadas. Não sai daí que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre as questões da transexualidade. A gente teve aqui conversando com a gente a Viviana e também a nossa companheira Ângela Jackson. E nesse bloco eu apresento para vocês o melhor de três, que começa agora, logo depois dessa vinheta. O primeiro é o seguinte: Malafaia, Feliciano ou Bolsonaro? Nenhum dos três. Todos Todos os três só agem contra os direitos da população O que você LGBT. deseja para eles? Desejo que eles deixem os LGBTs viverem as vidas deles. Para mim você deseja E todas as com inimigas todos vida os longa. direitos. Ângela. A gente também nenhum dos três. Nenhum dos três, porque a gente acompanha as falas deles e a gente fica até com medo de sair na rua se ouvir o que eles falam. Exato. Falas de ódio. Também, se juntar os três aqui, não dá um Richarlison. Então, não escolho nenhum dos três também, que os três procurem o caminho deles de salvação e não atrapalhe os outros a encontrar a satisfação e a realização na vida também. Vamos pro próximo. Assumido, enrustido ou discreto? Qual o perfil mais interessante para você? Eu acho que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua vivência e cada um escolhe o que quer. Eu preferi ser assumida. Assumido. Acho que todas as pessoas devem ser aquilo que elas realmente são. Não precisam viver com máscaras para agradar a sociedade, mas sim mostrar aquilo que elas são em sua essência. Então, fecho com vocês também. Assumido, que saiam todos do armário, vou deixar sua roupa lá dentro, né? Exato. Vamos para a terceira. Silvete Montilla, Léo Áquila ou Nani People? Começa comigo? Então vamos lá. Silvete Montilla, que é a minha linha mais humorística, é aquela que todo mundo copia. Então... Nani People também é humorística, e aí? Mas a Nani People ela é mais conservadora. Conservadora não digo assim, mais recatada, né? Sim. A Silvete já é mais desbocada, mais humor, mais tchan. Mais tchan. Escolho Silvete também, sou uma fã, já ri muito nos shows dela, assim como nos da Ângela também, e ela realmente consegue fazer com que toda a plateia se envolva e se divirta muito com o show dela. Eu fico com Nani People porque é uma colega de stand-up comedy, já esteve com a gente algumas vezes, uma pessoa muito rica de vivências. Vamos pro próximo, então. Jean Willis, Marco Feliciano ou Toninho Lopes? Jean Willis. Jean Willis, esse sim pode ser considerado o nosso representante na Câmara, né? E diria que um dos poucos
que se coloca realmente pelos direitos das pessoas LGBTs. Eu queria que tirasse Marco Feliciano dessa lista, que não tem nada a ver com os outros, né, gente? Mas o Jean Willis, eu acho que é o representante da nação LGBT. O Toninho Lopes, ele está fazendo um papel legal, mas mais ainda aqui no estado, está crescendo bastante, mas hoje o maior nome é o Jean Willis. Não podemos deixar de reconhecer o papel do Toninho Lopes no estado também. Eu fico com o Toninho Lopes, que já teve 3 vezes aqui no programa, eu devo inclusive cachê a ele, tá? Já é quase um sócio do programa. Vamos pro último, que agora já é uma questão mais conceitual, assim, desculpa, assim, eu nem combinei essa coisa, que eu tenho uma pergunta um pouco mais erudita, um pouco mais fechada, então, mas eu sou obrigado a fazê-la aqui como opção para vocês. Espero que vocês tragam essa reflexão de vocês. Bob Esponja, Tinky Winky ou Bambi? Gente, ó, a história do Bambi é linda e não tem nada a ver com homossexualismo, tá? Mas as pessoas associam porque botaram 24, viado, essas coisas assim. Mas a história do Bambi é a mais bonita. Resuma a história em 10 segundos. O Bambi é um filhote de cervo, que nem é viado, é cervo, que tem os pais mortos por caçadores e fica abandonado na floresta. Qual a sua opção? Concordo com a Ângela. Acho que a história de Bambi é a mais bonita de se ver. Acho que é mais profunda também, pensando aí em Tinky Winky e Bob Esponja, que são desenhos, cartoons, né? Eu vou ficar com Bob Esponja, é a nova geração, o Jonathan é a nova geração, então a gente tem que valorizar esses meninos também. Então, Viviana, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado. Eu que agradeço. Por todo o esclarecimento. Ângela, muito obrigado pela participação. Obrigado você, Fábio, que está sempre me convidando. A gente já é praticamente casado, né? Que tá em todos os eventos aí, gente. Não, brincadeira, gente. O Fábio é hétero, é casado. Isso aqui é tudo personagem. Tá? Obrigado mesmo. Foi muito esclarecedor ter vocês aqui. E eu agradeço você também que ficou com a gente até esse momento. Muito obrigado. Eu encontro vocês ao longo da semana. Segunda-feira sempre com um programa novo, às 22h30. E ao longo da semana, às 14h30 e 22h30, reprises interessantes. Se você encontra essa edição, você pegou pela metade do programa. Achou, pô, eu perdi o programa, queria ver inteiro. Não tem problema. Você vai lá no site imagem.tv.br/triálogo. Tem essa edição na íntegra e todas as outras, mais de 60 edições que a gente já fez. Fico aqui. Encontro você numa nova edição do Triálogo. Até!